Mercado de Ação, seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quartas e aos sábados às 8 da manhã, transmissão simultânea no site poatv.net e também estamos no Facebook e no YouTube. Hoje receberemos Adão Oliveira, presidente do Sulpetro, Sindicato Intermunicipal do Comércio e Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, no estado do Rio Grande do Sul, com quem nós vamos falar sobre o possível retorno da CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, uma espécie de imposto que está por ser recolocado de volta no combustível. Vamos receber também o presidente do CETRAN, Sérgio Teixeira, com quem nós vamos conversar a respeito das autuações que houveram para quem não usava o extintor ABC, obrigatório a partir de 1º de janeiro. Por 6 meses ficou vigiando essa obrigação, depois suspensa, prorrogada para 1º de abril. Como ficará a situação de quem foi autuado? Então vamos conversar com essas duas personalidades, entendidos, expertos no assunto. Fique conosco, retornamos num instante. Mercado de Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quartas e aos sábados, às 8 horas da manhã, transmissão simultânea pela internet, no site www.poatv.net. Recebe hoje Sérgio Teixeira, presidente do CETRAN, Conselho Estadual do Trânsito. Seja bem-vindo, Sérgio. Um abraço, Liz, um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo e é sempre uma alegria e um prazer vir aqui conversar contigo e com teus telespectadores, especialmente os que assistem a Poa TV, e que eu sou um deles, né? E teu programa, normalmente eu assisto também quando estou em casa e não esteja viajando. Bom, se por um acaso perderes um programa, vai no YouTube que estão todos lá. E volta e meia tu me manda lá e eu tenho recebido e realmente tenho assistido. Facebook e YouTube. Não, nós usamos todas as mídias, o nosso telespectador não tem como ficar de fora. Perfeito. A questão de 2 meses atrás, quando tu estivesse conosco aqui, discutindo uma outra questão, algumas pessoas fizeram contato conosco que não ficou muito claro a abrangência, as atribuições do CETRAN. Vamos abrir um pouco essa questão? Pois não. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito e ele se destina, de acordo com a legislação de trânsito, especialmente o artigo 15 e 16 do Código de Trânsito Brasileiro, a realizar os julgamentos das infrações de trânsito em 2º grau. Então a pessoa é autuada, aquela infração é homologada e é comunicada a homologação para o condutor, o infrator ou o proprietário do veículo, dependendo a situação e a circunstância, e ele faz uma primeira defesa prévia, para as JADAs, que são as Juntas de Defesa de Infrações de Trânsito, depois vem para a JARI, né, que aí sim, quando a JARI faz o primeiro julgamento, e se esse julgamento for improvido ou indeferido, ele tem a possibilidade de recorrer ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, como última instância administrativa de recurso. Afora os julgamentos das infrações de trânsito, o CETRAN também controla toda a questão da municipalização do trânsito. Então, todos os municípios, para se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, quem faz para o DENATRAN e para o CONTRAN, no âmbito dos estados, é o CETRAN que faz. Essa municipalização é o agente público municipal poder autuar, poder fiscalizar. Tipo Azulzinho em Porto Alegre. Isso. O município que não estiver integrado ao Sistema Nacional de Trânsito não pode exarar a infração de trânsito. Então, esse é um trabalho que o CETRAN faz em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, e desses faltam apenas 10 ou 12 fazer a integração final. E quando o município, apesar de todas a ação do CETRAN, ainda assim não se integra, então a gente comunica ao Ministério Público e faz obrigatoriamente essa integração, porque na medida em que haja infração de trânsito e não haja punição, não haja sanção, não haja autuação, o Tribunal de Contas tem entendido que isso aí é renúncia à receita municipal, receita pública. E como tal, os municípios são obrigados a estar... O prefeito não tem o direito de renunciar. Não tem o direito de renunciar à receita pública. Falaste uma questão no início, as juntas que julgam o recurso... Da infração, as JARIs. Da infração. Vocês julgam um recurso do recurso. Quando o recurso em primeiro grau, ficou improvido, que é na JARI do DAE, nas JARIs municipais
e nas jaris da Polícia Rodoviária Federal, eles recorrem ao CETRAN. Ao CETRAN. Ao CETRAN. Vamos discutir a questão dos extintores. Por 6 dias, 5 ou 6 dias? 6. 6 dias, permaneceu vigente uma norma que determinava a obrigatoriedade do extintor ser o ABC. Não importa se tu tinha válido o teu extintor, mas se ele não fosse ABC, estavas autuado. Passados 6 dias, houve uma normativa que suspendeu essa exigibilidade. Na verdade, uma deliberação do presidente do DENATRAN, de referendo do Conselho, que deve se reunir agora nas primeiras semanas de fevereiro, para então sacramentar de que, em vez de entrar no dia 1º de janeiro de 2015 em vigor essa norma, passou então para 1º de abril de 2015. Penso que não seja isso muito sintomático, né? 1º de abril. Mas então, e o que se discute agora com relação a essa polêmica é saber se aquelas autuações dadas aos condutores e motoristas, dadas entre 1º de janeiro e 6 de janeiro, vão ser ou não vão ser válidas. Elas foram multadas dentro de uma vigência legal. Mas a deliberação 140 do presidente do DENATRAN diz que aquela data se prorroga para 1º de abril. O que se discute, o DETRAN aqui do Rio Grande do Sul teve o primeiro entendimento nesse sentido, de que estariam válidas, porque estava válida a norma. Mas na medida em que o artigo 1º da resolução prorroga a data de entrada em vigor de 1º de janeiro para 1º de abril, eu, como presidente do CETRAN, já consultei alguns conselheiros do CETRAN, inclusive o representante da OAB junto ao Conselho, o Dr. Lieves, que é o vice-presidente do Conselho, e pelo menos o nosso entendimento é de que se houve a prorrogação do dia 1º para o dia de janeiro para o dia 1º de abril, então não estariam valendo do dia 1º ao dia 6, não estaria valendo, ou seja, não seria infração de trânsito. Mas isso... Então, quer dizer que caso alguma infração em nível de recurso seja julgada procedente na Jari ou, enfim, em órgãos de primeira instância, indo ao CETRAN, será cancelada, será suspensa. Mas antes disso, o CETRAN agora em janeiro está em recesso. Ele retoma na primeira terça-feira de fevereiro a primeira reunião mensal do Conselho, e este vai ser um tema que vai ser discutido, e o CETRAN possivelmente baixe uma resolução tornando nula qualquer dessas autuações que tenham sido feitas. E como tem 30 dias para homologar a autuação, eu tenho a impressão que essa do dia 1º ao dia 6, eu tenho a impressão que o CETRAN vai se posicionar no sentido de que elas, invalidar todas elas. Não sejam homologadas. Não sejam homologadas. Pelo menos já é esse pensamento do DETRAN. O município aqui, nós também temos representantes no CETRAN da IPTC de Porto Alegre, já conversei com eles e eles também estão mais ou menos tendo esse entendimento, de que se for prorrogado do dia 1º de janeiro para o dia 1º de abril, evidentemente que não pode ser válido eventuais autuações que tenham sido aplicadas. Presidente Sérgio Teixeira, condutores. Faltou orientação ao consumidor? É forçoso reconhecer isso, porque essa norma é de 2004, na verdade. 11 anos. 11 anos. Então, 2005, a partir de 2005, os veículos brasileiros, fabricados no Brasil, já vêm com o ABC. O ABC tem validade de 5 anos. Houve uma ação judicial na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, que em 2009 anulou aquela decisão. E com isso o CETRAN então alterou a resolução para entrar em vigor 1º de janeiro de 2015. O que aconteceu? Como os veículos têm, como o ABC tem validade de 5 anos, então aqueles veículos que saíram em 2005, em 2010 venceu o extintor. O que o consumidor fez? Talvez não tivesse o ABC, ele foi lá e trocou por um BC. Sim, um pouquinho mais barato. Um pouco mais barato, então... Mas dura um ano só. Um ano só, mas pode ser recarregado. Agora o ABC não pode. Então, o que aconteceu? O pessoal foi trocando os ABC por BC. E agora foi todo mundo pego de surpresa, quer dizer, com a entrada em vigência, em vigor, tanto que não foi só no Rio Grande do Sul, foi no Brasil inteiro o problema. Faltou o ABC. O que o DENATRAN fez? Houve uma falta não houve uma campanha. Você faz campanha para uma série de coisas e essa se deixou de lado. Inclusive, até vou fazer uma meia-culpa do CETRAN, realmente, de que
de que, como a norma era muito antiga, né, então caiu no esquecimento, né? Mas agora, e isso é forçoso reconhecer, porque o próprio Denatran prorrogou a entrada prorrogou de 1º de janeiro para 1º de abril. Logo, o próprio Denatran reconhece de que faltou esclarecimento e até para a indústria e para o comércio preparar. A indústria também não se preparou, também não acreditou. Também não. Eu penso que agora até 1º de abril isso se resolva, né? Nós vamos fazer antes de entrar no nosso intervalo, nós sempre divulgamos uma criança, um adolescente desaparecido, e na tentativa de buscar, de resgatar. Excelente iniciativa. Nós temos hoje uma jovem, ela está sumida já há 1 ano e pouco. Ela sumiu no dia 22 de novembro de 2013. Vocês estão vendo a imagem dela na tela. Chama-se Luana Souza Sausen. Ela sumiu desapareceu no bairro Santa Fé, aqui em Porto Alegre. Tinha 15 anos à época. Mesmo tendo transcorrido mais de 1 ano, a família continua na buscando informações. Enfim, a família quer de volta a Luana. Então, quem souber, quem tiver alguma informação, talvez pela imagem já tenha perdido um pouco da referência, mas quem souber dela, por favor, avise o DECA. Você está vendo aí também, está surgindo na tela os telefones, 0800 6426 400, repetindo, 0800 6426 400. Qualquer dúvida, esse telefone dá no setor de desaparecidos. Voltamos aqui com o Sérgio. Salvamos vida de qualquer jeito, com extintor ou com a imagem. Certo. Com o poder da televisão. E é bastante gente que desaparece, né, Tio? Mas olha, é muita gente que desaparece, mas é muita gente que a Delegacia Especializada da Criança e Adolescente recupera. O índice de recuperação deles é muito acima da média nacional. O pessoal aqui do nosso estado faz um trabalho fantástico. Tanto que nós estamos trabalhando com crianças desaparecidas há 1 ano, 2 anos, até 3 anos, porque as recentes já foram localizadas. Isso é um mérito Está lá o Júlio, a Karina. Excelente. Enfim, é um trabalho muito bom. Bonito. Sérgio, tu está próximo a entregar o teu mandato no CETRAN. Uma mensagem para o nosso telespectador. Que nós nos conscientizemos e tomemos uma nova cultura no trânsito, né? As sanções um pouco mais pesadas agora que estão vindo para os infratores, nós temos notado lá que tem diminuído um pouco e especialmente a questão dos pontos na carteira, que o pessoal está se conscientizando para não perder o seu direito de dirigir, ou mesmo a cassação da carteira. E uma cassação são 2 anos. Então, eu conclamo aos motoristas, aos condutores, hoje essa questão do cinto de segurança dos ônibus, que daria um outro programa, quer dizer, que o pessoal, quando vai viajar de ônibus, realmente coloca o cinto. Quando for viajar de carro, coloque o cinto, tanto o passageiro da frente, quanto os passageiros de trás, então, porque isso aí salva vidas, tio. Porque depois que acontece, não adianta a gente ficar chorando essas tragédias aí, e nós temos que ter essa cultura da prevenção de acidente de trânsito. E isso realmente é questão, no Brasil, de cultura, e é importante que todos os nossos motoristas, passageiros, se conscientizem de que, eu até diria uma expressão forte, e eu considero uma estupidez morrer no trânsito, morrer de acidente de trânsito, porque quando acontece um acidente, sempre vai ter uma falha. Então, como diz a polícia, prever a imprudência que não deu certo. A imprudência não deu certo. Então não é acidente, seria muito mais um incidente, que daí decorre perda de vidas, pessoas mutiladas, pessoas paraplégicas, e é um sofrimento para todos. Então, cultura de prevenção dessa acidentalidade é o que nós precisamos no Brasil. Recado dado, ficamos por aqui, voltamos num instante.